Então, antes da gente entrar nas novas regras, que é o que a maioria tem dúvida, né? Vamos falar um pouquinho das regras antigas. Porque eu sei que bastante gente tem dúvida se vale a pena ou não o solar, né? Colocar solar. Então, vamos falar um pouquinho sobre as regras antigas, como era para quem já protocolou ou para quem já tem o sistema instalado. Antes da alteração da lei, dessas novas regras, o que era cobrado na fatura de energia. Primeiramente, a taxa de disponibilidade, ou seja, a famosa taxa mínima. Então, para quem tinha um padrão monofásico, é cobrado 30 kW, né? Isso não vai mudar. Para quem já tem, 30 kW. Então, 30 vezes o valor do quilowatts, né? Hoje, por exemplo, a Celesc varia entre 63, 73, um residencial, né? Centavos por quilowatts, mas isso a gente, no Brasil, tem várias alterações, depende da distribuidora, né? Então, cada um tem o seu valor. A gente aqui no exemplo vamos trabalhar como R$1 o quilowatts, mas depois a gente fala sobre o exemplo. Nas bifásicas, nas redes bifásicas, os padrões bifásicos, é cobrado, né, para quem já tem o solar, 50 kW. Então, o mínimo de cobrança ali do solar é de 50 kW para padrões bifásicos. E para quem tem a rede trifásica, né, o padrão trifásico, a taxa mínima, né, a taxa de disponibilidade é sobre 100 kW. A pessoa paga esses 100 kW, ou 50 ou 30, e ela tem de direito, então ela é acreditada esses quilowatts também para estar utilizando. Mas esse é uma taxa de disponibilidade, a companhia está disponibilizando ali o acesso à energia, né, mantendo ali o fornecimento. Além disso, exceto propriedades rurais, que não é cobrado, mas as demais todas é cobrado, uma taxa de iluminação pública. Então, a taxa de iluminação pública varia a sua casa, onde que ela é a rua, a legislação do município, isso varia bastante, né? O tamanho, alguns municípios acho que é pelo tamanho de frente, isso eu não sei ao certo como é calculado, mas é variável de imóvel para imóvel. E, além disso, existe uma cobrança pelo uso da rede, ou seja, aquela energia que não é usada em tempo real ali naquele imóvel, ou que é usado, por exemplo, à noite, que tu injeta na rede e usa em outro momento, né? À noite, no inverno, ou mesmo aquela que você tem a microgeração instalada numa unidade e distribui para outras unidades, então tu injeta na rede e usa em outro local, ela é cobrada por esse uso da rede 7 centavos por quilowatt. Vocês podem ver ali que eu coloquei aproximado, porque é 0,6 alguma coisa. Então, é aproximadamente 7 centavos. Mas a gente vai arredondar para entender um pouquinho melhor, né? E isso é cobrado somente no momento do uso, ou seja, por exemplo, sobrou, esse mês o meu consumo era de 1000 kW, eu gerei 1.500, injetei na rede, uma parte eu já utilizei no mesmo mês, mas outra parte ficou lá como crédito. Aquela parte que você usou no mesmo mês, ele é cobrado, esse uso, né, de rede, esses 7 centavos, e aquela energia que tu vai usar lá em outro momento, quando você for utilizar, né, tu tem 5 anos a partir do momento da produção para estar utilizando. Então, naquele momento do uso é cobrado. Então, hoje, como que se comportaria essas cobranças das regras antigas? É a taxa mínima, né, que é esses 30, 50 ou 100 kW, dependendo do teu padrão de entrada, mais a iluminação pública e mais o TUSD, que é esses 7 centavos aí por quilowatts no momento de uso daquele que você não utilizar em tempo real. E aí eu fiz um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos pegar um exemplo de um local, né, de uma residência que use 1000 kW mês. Então, ela tem a geração ali, né, no local. Desses 1000 kW, a rede dela é trifásica. Ela vai estar pagando, então eu estou utilizando R$1 como para a gente facilitar o entendimento. Então, esses 100 kW iniciais, ela já vai ter que estar pagando. Então, ela vai ter R$100. Claro, por exemplo,
Isso varia de companhia para companhia. Então, vai ter companhias que vai ser R$67, porque é 67 centavos. Vai ter umas que vai ser 75, outras vai ser 90, conforme o valor do quilowatts. Mas aqui no nosso exemplo é R$1. Desses 1.000 quilowatts que a pessoa utilizou, 400 ela usou fora do horário de produção, ou seja, à noite ou dias chuvosos. Então, ela pagou 7 centavos por esse quilowatts, porque foi injetado na rede e a concessionária, ali a distribuidora, disponibilizou energia no momento que não estava gerando. Ali voltou mais R$28. E, além disso, temos a iluminação pública nesse caso aqui. Esse caso eu coloquei um valor simbólico, como eu disse para vocês, que varia de local para local. Pode ser bem mais barato, tipo 8, 10, 15. Tem lugares que é 75, depende do ponto comercial ou se é, né? Enfim, ali eu usei R$25. Então, essa unidade consumidora, nesse mês ali, ela teve um custo para manter ali o padrão, enfim, de R$153. Então, não é, cada caso é um caso, não é um padrão que vai todo poste trifásico, vai ser essa cobrança, não. Conforme o teu consumo, pode variar aqui, pode variar que aqui não é tanto ou mais. Então, a iluminação, tudo é variável aqui, né? Mas a gente vai usar esse exemplo para a gente depois entender as novas regras.